Saudações, moradores da filosofia, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do nosso canal. No vídeo de hoje, irei realizar uma indicação de leitura, a obra Diógenes o Cão, Vida, Imagens, Ditos Célebres, Comentários e Epigramas, um texto organizado pelo professor Aldo Dinucci, que é uma autoridade na academia filosófica em termos de helenismo. Ele se dedica ao estudo do estoicismo também, tem um grupo de estudos em Epicteto, é tradutor de Epicteto, de Marco Aurélio, tem traduções também de Sêneca. Então, alguém assim de muita relevância nos estudos filosóficos helenistas, tanto aqui no Brasil e creio que no mundo. Eu terminei de ler recentemente esse livrinho, ele é fininho, ó. Muito interessante, e decidi compartilhar com vocês algumas impressões. Em primeiro lugar, gostei bastante da organização do livro. O sumário dele está dividido assim, ó. Cronologia, prefácio, introdução, os mistérios de Diógenes de Sinope, que é Diógenes, o cínico, aquele filósofo, possivelmente você sabe, que influenciou Chaves. Tem o seriado Chaves, o seriado, se eu não me engano, mexicano. Chaves morava no barril. Isso tem uma influência da vida de Diógenes, que também chegou a morar no barril, em um barril de vinho. Apesar que no seriado Chaves, se você caso tenha acompanhado, ele não mora no barril, ele passa um tempo lá, mas lá dentro da vila tem até o número da casa, que é a casa dele, né? E tem um episódio que ele diz: quem já pensou a pessoa morar num barril? Eu moro em casa tal. E fica entendido que ele não mora no barril, que ele passa um bom tempo lá, se esconde lá, mas que ele mora em outra casa. Certo? Aí aqui nós temos parte 1, a vida e os mistérios de Diógenes, Diógenes Laércio, a vida de Diógenes o Cão. Diógenes Laércio é um doxógrafo, né? Ele tem um livro, Vidas e Doutrinas dos Filósofos Ilustres, e existe uma parte lá dedicada só ao cinismo, como também tem uma parte dedicada ao estoicismo, tem uma parte dedicada a Epicuro, né? Do epicurismo. Parte 2, o legado e a influência de Diógenes, Hume e a questão das vidas artificiais, o caso Diógenes. Depois Diógenes o Cão e o estoicismo, cinismo, austeridade, despojamento e frugalidade. É interessante porque o professor colocou aqui, nessa parte de trás do livro, que a filosofia de Diógenes, né, o cinismo, ela é bem diferente do que nós vivemos na contemporaneidade em termos de apego a uma vida consumista, uma vida dedicada à matéria, uma vida materialista e até mesmo hedonista, essa busca desenfreada pelo prazer, como se o acúmulo de prazeres nos fosse ajudar a ser pessoas felizes. E Diógenes vai na contramão disso tudo. Diógenes vivia nu, certo? Morava em um barril, ele era irônico e criticava as convenções sociais. E existem várias anedotas mostrando que essa filosofia ela é imbricada à vida. Não é uma filosofia apenas teórica, escrita. Não, ela é uma prática, ela é uma praxis filosófica. E muitos consideram Diógenes até radical, no sentido de ir até as últimas consequências dessa filosofia, que foi o cinismo,
que tem a origem na palavra grega kinos, que significa cão, e os filósofos cínicos eram aqueles que pregavam o desapego aos bens materiais, ironizavam as convenções, as normas, as nomoi sociais, certo? Eles praticavam também o princípio da parresia, da fala franca, certo? Tem até um filósofo que é o Michel Foucault, no livro Hermenêutica do Sujeito. Ele vai trabalhar essa questão aí da parresia, da fala franca, que é um contraponto ao que acontece socialmente, inclusive até hoje, né? As pessoas mentem, as pessoas muitas vezes são falsas, disfarçam aquilo que elas querem realmente externalizar e vivem cheias de muita pompa para não causar melindres. E o cinismo não, o cinismo presente na vida de Diógenes, o cão, né? Diógenes, o cínico, é você falar aquilo que brota do fundo do seu íntimo, do seu entendimento, da sua razão, do seu modo de perceber a realidade. E falar a verdade, convenhamos, muitas vezes causa embaraço, causa equívoco, porque era justamente através disso que Diógenes fazia as pessoas refletirem sobre a própria vida e como elas estavam conduzindo a sua existência. Compreende? Existem muitas anedotas. Conta-se que um garoto se abaixou para beber água em um córrego, um rio, uma coisa assim, e utilizou as próprias mãos. Diógenes tinha uma cuia. Quando viu que o garoto era capaz de fazer isso, ele percebeu que aquele garoto era mais livre do que ele. Aí Diógenes pegou a cuia, né, que tinha e jogou fora, e a partir daquele dia passou a beber água com as próprias mãos, certo? A ideia de que quanto menos coisas você tem, mais livre você é. Porque quando você tem algo, você, ao adquirir isso, você se apega, e ao se apegar, você teme perder, e por viver com medo, você não tem como ser livre. Isso é muito interessante. Óbvio que em pleno século XXI, nós temos coisas que precisamos, como por exemplo uma casa, né? Um lugar para morar, alguma roupa para vestir, né? Um trabalho para você poder se alimentar e pagar suas contas. Mas será que tudo aquilo que nós buscamos como fonte última de felicidade e de realização é realmente necessário? Ou é apenas uma injunção, uma indução social que absorvemos desde tenridade e passamos a vida toda com essas ilusões, com essas quimeras, com essas idiosincrasias? Isso é uma coisa para pensarmos, né? Será que tudo que você tem, que tudo que você busca é realmente necessário para uma vida com satisfação, uma vida com contentamento? É preciso refletir sobre isso. Eu deixo essa provocação. Uma outra história, né, é que Alexandre o Grande, talvez o homem mais poderoso da época, ou um dos mais poderosos, ficou na frente de Diógenes, enquanto Diógenes contemplava o pôr do sol, estava tomando banho de sol, uma coisa assim. E Alexandre, que era extremamente poderoso, rico, né, perguntou: Diógenes, peça o que você quiser que eu te darei. E uma das anedotas, né, que são muitas versões, diz que Diógenes falou: saia da frente do sol, não queira me tomar aquilo que você não pode me dar. Ou seja, você é Alexandre o Grande, é extremamente poderoso, mas com todo o seu poder, você não é o dono do sol, né? Uma outra versão é: deixa a minha luz. Também podemos refletir bastante sobre isso. Uma outra anedota também muito legal é quando Alexandre o Grande estava caminhando e viu Diógenes mexendo na areia e ficou curioso, né? Porque essa admiração de Alexandre
por Diógenes, lembremos que Alexandre o Grande foi educado por um outro filósofo, que foi o Aristóteles, discípulo de Platão, grande diretor da escola filosófica chamada Liceu. Tem uma vasta obra, né? O Aristóteles chegou até a contemporaneidade, e talvez Alexandre por isso tivesse um certo respeito pelos filósofos, por essas pessoas, por essas naturezas, né? Talvez eu possa dizer isso. E Diógenes mexendo na areia, e Alexandre perguntou: mas o que é que você está fazendo, Diógenes? E Diógenes falou: estou procurando os ossos do seu pai, mas eles se confundem com os ossos dos servos dele. Ou seja, que a morte ela é democrática. Seja você um rei, um imperador, alguém com posses, alguém poderoso, com reconhecimento social, ou seja, você alguém que seja pobre, que tenha poucos bens materiais ou nenhum bem material, que não tenha nenhum prestígio social, a morte ela iguala a todos. Então, por que tanta vaidade? Por que tanto apego em relação às honras, a prestígio, a cargos públicos, a medalhas olímpicas? Que tudo isso são experiências e que você pode até buscar, tudo bem, você pode até buscar, mas perceber o que as coisas são em si mesmas, sem acrescentar um valor exagerado, um valor demasiado, como se por ter isso ou por ter aquilo, por ser isso ou ser aquilo, você fosse maior, superior aos demais, sendo que a verdade é que, independente dos seus bens materiais, independente dos seus títulos, independente dos seus cargos, você irá morrer como qualquer pessoa, né? Pelo menos fisicamente. E a grande questão, né? Se alguma coisa sobrevive após a morte do corpo físico ou não. Isso é um outro problema filosófico. Uma outra história também muito interessante, que eu vou finalizar o vídeo para não ficar muito longo, é que um indivíduo muito rico chamou Diógenes para ir à sua casa, uma festa, um almoço, um jantar, uma coisa assim, e sabia que Diógenes, tudo aquilo que Diógenes desprezava, Diógenes cuspia, né? Escarrava mesmo. E o rico advertiu a Diógenes: olha, Diógenes, não vá cuspir em nada dentro dessa casa, porque é tudo aqui extremamente caro. E à medida que Diógenes entrava, ele ia dizendo: olha, essa mesa de mármore custou não sei quanto. Olha, esse quadro aqui foi feito por tal artista renomado. Olha, essa estátua aqui foi muito cara. E depois que ele apresentou toda a casa para Diógenes, Diógenes cuspiu na cara do homem rico. E ele ficou: mas por que você fez isso, Diógenes? Por que você cuspiu na minha cara? E Diógenes respondeu: porque foi a coisa de menor valor que eu encontrei aqui. Ou seja, com aquela atitude, né, agressiva, Diógenes disse: olha, você valoriza mais os seus bens materiais do que a você mesmo. Perceba como isso é atual, né? Óbvio que você trabalha, compra um carro, está pagando ali as prestações e você quer zelar por esse carro. Mas quantas pessoas, ao dirigirem, alguém bate no carro dessa pessoa, ela desce e sai no murro, como nós falamos no popular, inclusive chega até a perder a própria existência num conflito com outra pessoa por causa de um bem material, como se o bem material fosse mais importante do que a vida. Então, as reflexões que o cinismo, Diógenes, outros grandes cínicos, como por exemplo Crates, né, um grande filósofo cínico, podem nos trazer, em alguma medida, são atuais e nos fazem refletir até que ponto, se não estamos sendo exagerados em relação ao nosso apego aos bens materiais, aos títulos, ao reconhecimento social, porque as pessoas que não alcançam todo esse prestígio
que a nossa sociedade coloca, né? Essa sociedade do desempenho, essa sociedade do vencedor, essa sociedade do campeão, do homem rico, da mulher empoderada, as pessoas que não alcançam esse patamar de glória se sentem fracassadas, cultivam vários conflitos internos e acabam até padecendo psicossomaticamente. Tudo isso muitas vezes produto dessa ideia de que é mais importante ter do que ser. E Diógenes nos faz refletir sobre a importância do ser. Tá bom, meu amigo, minha amiga? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Procure o livro Diógenes o Cão, Vida e Imagens, ditos célebres comentários e epigramas. Você vai encontrar fácil na internet. É baratinho e vale muito a pena a leitura, o estudo. Forte abraço, luz e paz. Até o próximo vídeo. Valeu!